Está aqui hoje com muito prazer, o movimento vem para a direita, traz a volta redonda a ele. É melhor já ir se acostumando, né? Jair Messias Bolsonaro! Obrigado. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Queremos Bolsonaro presidente do Brasil. Obrigado. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Queremos Bolsonaro presidente do Brasil. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Queremos Bolsonaro presidente do Brasil. Boa noite. Muito obrigado pelo carinho, pela consideração, pelo apoio. Diz eles que a recíproca é verdadeira. Eu sou igual a vocês, vocês são iguais a mim. Nós somos brasileiros e o nosso coração é verde e amarelo. Ciente da responsabilidade, mais que uma obsessão, isso está longe de nós. Entendemos que em nossa vida, cada um tem uma missão de Deus para cumprir aqui na terra. Eu peço a Deus, mais que sabedoria, coragem para as decisões adequadas, se assim essa for a sua missão. Dizer a vocês que nós somos a maioria. Nós temos que fazer valer a maioria decente, trabalhadora, a maioria que acredita no seu Deus, a maioria que quer lutar por um Brasil justo de verdade, e não da boca para fora. Uma maioria que não aceita extremismos, uma maioria que quer unir a todos. Nós não podemos continuar à mercê da vontade dessas minorias dos últimos 20 anos que tomaram de assalto o nosso Brasil. Quando eu pensei na possibilidade de disputar uma eleição, eu tracei metas. A primeira que eu tracei foi participar de uma eleições limpas. Assim sendo, aprovei o voto impresso em Brasília. O voto impresso é lei. Aprovamos na Câmara, no Senado, a senhora presidente na época vetou e nós derrubamos o veto. Ela valerá para o ano que vem. Voto comprado ou sob suspeição está longe de falarmos em democracia. E olha quem me acusa de não ser democrático. Exatamente aqueles que não aceitam eleições limpas. Nós, com a força do povo, colocaremos em Brasília, em 2019, um presidente honesto, temente a Deus e patriota. Nós temos tudo para sermos uma grande nação. Não podemos perder
essa última oportunidade que teremos em 2018. Quem será o presidente justo? Vocês decidirão. Não estou ainda em pré-campanha. Estou ultimando minha ida para o novo partido. Partido onde nós decidiremos quem será o presidente, o vice-governador, os candidatos, da forma mais justa e perfeita possível. Macron, na França, conseguiu fazer isso. Se elegeu e fez uma grande bancada. No Brasil, precisamos fazer a mesma coisa. Não podemos continuar com esse presidencialismo de cooptação, mas não pela boca do PSDB também, porque sempre fez isso no Brasil. Quando agora viram que nada está dando certo, querem mudar o disco. Para falar mais um pouquinho em política, pouca gente, com toda certeza, está sabendo com detalhes o que pode acontecer a partir de amanhã em Brasília. Estão preparando uma nova forma de eleições, criando um tal do distritão com dinheiro público. Se isso for aprovado, serão reeleitos em 2018, no mínimo 90% dos atuais deputados federais e senadores, com dinheiro público. Isso é um escárnio. Ninguém é obrigado a ser candidato a nada. Se quiser ser candidato, que use dinheiro do seu fundo e não do fundo do povo. Com o tal distritão, os partidos vão lançar pouquíssimos candidatos, entre eles os que atualmente têm mandato. E nós não teremos chance de renovar ninguém. E outro golpe ainda que estamos trabalhando, e ontem tivemos manifestações em vários locais do Brasil. Eles querem dar uma volta no voto impresso, passando para 2022. Se não tivermos o voto impresso o ano que vem, não teremos eleições limpas, e eu tenho certeza, a urna fraudada elegerá ou um candidato do PT ou do PSDB para ocupar o governo do Brasil. Isso não pode acontecer pela fraude. Se for pelo voto impresso, que seja, mas pela fraude, pela suspeição da urna eletrônica, não. Vamos lá. Vamos continuar. Obrigado aí. Quanto à política, parando por aqui. Eu acho que a gente menos precisa no momento é política. Vamos em frente. O Brasil tem jeito ou não tem? Tem. Se não tivesse jeito, eu não estaria aqui e vocês não estariam aí. E deixar bem claro para vocês, para mim, o patrão, desculpe o português, né? São vocês. Nós, por lá de cá, somos os empregados. Vocês é quem tem que conduzir os destinos de uma nação. E não uma minoria como nós temos assistido ultimamente. Quando se fala em leis, as leis são para atender as maiorias ou as minorias? Se tem meia dúzia aqui fazendo coisa errada, devemos ter uma lei para punir 994 ou punir os meia dúzia. As leis são para atender as maiorias. Respeitamos as minorias, sem problema nenhum. Mas nós construímos uma grande nação dessa forma. Também a construção de uma grande nação passa pela questão do conhecimento. Não é educação, que quem as dá são os nossos pais. É a questão do conhecimento. Quem assumir a presidência em 2019, caso esteja bem intencionado, vai ter um trabalho hercúleo pela frente. Começar mexendo no currículo escolar. Não podemos continuar com ideologia de gênero, muito menos com escola
muito menos com escola com partido. Ideologia de gênero. Com todo o respeito que eu tenho a quem tem outro comportamento e que seja feliz, assim como a maioria é feliz, tendo um comportamento diferente daquele outro. Mas querer impor nas escolas do ensino fundamental ideologia de gênero, dizendo para o Joãozinho de 6 anos, ou para a Mariazinha de 6 anos, que ele pode ser Maria no futuro e ela pode ser Joãozinho, aí não dá. Repito, a pecha de homofóbico não cola para mim. Descobri o tal kit gay em 2010. Ninguém teve coragem de mostrar o que era aquilo. Eu tive. Comi o pão que o diabo amassou. Mas hoje, todos sabem o que é isso. E eu digo, um pai prefere encontrar o filho em casa com o braço quebrado, por estar jogando futebol, do que brincando de boneca, por influência da escola. Uma escola agora da Paraíba resolveu dar um dever de casa para os alunos. Por que não votar em Jair Bolsonaro? Bem, está na cara que vazou e chegou ao meu conhecimento. Tá? Essa escola pode pedir um trabalho nesse sentido, mas também tem que pedir um trabalho, o contrário. Por que votar em Jair Bolsonaro? Eles têm que ter, a escola tem que ter a diversidade nesse aspecto. Pode discutir, sim, política, mas não aproveitar aquele público ativo para o professor ou a professora impor a sua ideologia. Se nós não resgatarmos para o currículo escolar física, química, matemática, biologia, educação moral e cívica, nós não teremos como formarmos bons profissionais no futuro. Nós estamos num país onde sequer se fabrica uma máquina de fazer 4 operações. O que podemos esperar do futuro desse país que tem tudo para ser uma grande nação? Igual o pessoal que me critica quando eu falo em nióbio e grafeno. Tenho conversado agora com gente de fora do Brasil sobre esse assunto. Se nós não nos preocupamos e não valorizamos o que é nosso, o outro, lá de fora, valoriza. Postei um vídeo agora há pouco no meu Facebook, falando sobre a nossa segurança alimentar. Os liberais têm me atacado, dizem que eu sou privatista. Olha, alguém já imaginou, por exemplo, vender a sua casa e continuar morando dela, pagando aluguel para aquele a vendeu? Ou vender seu carro e alugar o carro para aquela pessoa a qual comprou o seu carro? O que vem acontecendo com o nosso Brasil? Isso não é nacionalismo, é vergonha na cara. Hoje em dia, o nosso parque energético, em grande parte, vem sendo comprado por quem? Empresas chinesas. Os caras estão atrasados, não passarão. Eu já passei, pô. O nosso parque energético está indo para as mãos de estrangeiros, em especial os chineses. As nossas riquezas minerais, a mesma coisa. Niquelândia, em Goiás, na mão dos chineses. Catalão, também. Mina de nióbio, em Cajati, em São Paulo, também.
montanhas de grafite em Miracatu, sendo demarcados como terras indígenas, até onde apurei, com participação chinesa. Os nossos minerais estão indo para as mãos de pessoas de fora. E estão sendo explorados aqui, onde nenhum valor agregado acrescenta para a nossa economia. A última do governo, que continua na linha do PT, pouco mudou. Querem agora ampliar a venda das nossas terras agricultáveis para o capital externo. Bem, quem deve comprar terras no Brasil em maior quantidade? Não tenho ojeriza e nem pretendo se um dia chegar lá, acabar com o comércio com a China, um dos nossos maiores parceiros comerciais. Mas estas terras estão indo para as mãos dos chineses. Eles, com o seu excesso populacional, levando-se em conta a nova e criminosa lei de imigração que foi sancionada por Temer há pouco tempo, poderão trazer gente, com toda certeza, para trabalhar aqui no Brasil, na agricultura, onde, inclusive, eles não têm CLT, tem uma tecnologia, tem de vista meios como de satélite, para ter uma agricultura melhor do que a nossa. Mais cedo ou mais tarde, nós poderemos ver grande parte das nossas áreas agricultáveis nas mãos dos chineses. E a nossa segurança alimentar estará nas mãos deles. Tivemos um candidato aí que tem falado, né, pré-candidato, que o Brasil precisa de um gestor. O Brasil precisa de um político. A gestão que eles fazem são os seus ministros. O Brasil precisa de alguém que saia do Brasil e não pague vexame lá fora, como Dilma pagou, Lula já pagou também, e atualmente Michel Temer, na Noruega ou na Suécia? Não estou lembrado aqui. Esteve fora do Brasil e pagou vexame no tocante à preservação da Amazônia. Todos nós queremos preservar a Amazônia, todos nós. Mas pouca gente fala o que está acontecendo com a nossa Amazônia. A nossa Amazônia é a área mais rica do mundo em biodiversidade, riquezas minerais, água potável, reservas de gás, também de petróleo, vizinho ali da Venezuela. E temos um problema seríssimo, os grandes espaços vazios. O que o primeiro mundo vê nisso? Uma oportunidade de conseguir essas riquezas para si. A gente pergunta, eles estão errados? Não, eles estão certos. Os errados somos nós. Essas grandes reservas indígenas, a maioria na Amazônia, como, por exemplo, a Yanomami, 2 vezes o tamanho do nosso estado do Rio de Janeiro, 9 mil índios. Pela ONU, segundo a autodeterminação dos povos indígenas, mais cedo ou mais tarde veremos nascer, na região norte no Brasil, novos países, como Yanomami, Raposa Serra do Sol, entre outros. Ninguém quer aqui exterminar índio. Eu não sou o general Custer, tá? Brasileiro. O que o índio quer? Ele quer energia elétrica para mover a tua casa de farinha. Ele quer um dentista para arrancar o toco de dente da tua boca. Ele quer o lombrigueiro, quer um médico, quer ver uma televisão, jogar um futebol, uma internet. O índio tem os mesmos desejos que nós aqui temos. E eles são os nossos irmãos. E têm que ser integrados à sociedade. Esses dito ambientalistas, esses ongueiros e os vendilhões da pátria não enxergam dessa maneira. Eles querem um índio recluso à reserva indígena como se fossem animais de zoológicos. Mas nessa política mentirosa vão acabar fazendo que novos países ricos surjam dentro do Brasil. E há pouco, nesse acordo de Paris, onde muitos criticaram que o Trump saiu fora, a imprensa brasileira continua batendo no Trump. Todos os governos têm seus problemas. Mas o Trump saiu. Alguém acha, se fosse bom para os Estados Unidos, ele teria saído? Se fosse nós, se fosse eu o presidente, sairia ou não? Olha o que está em jogo lá.
Vocês vão responder no final. Triplo A. O primeiro mundo não dorme. Triplo A. Andes, Amazônia, Atlântico. Um grande corredor ecológico de 50 quilômetros a 150 quilômetros. As suas larguras. Total, 136 milhões de hectares. Envolvendo, basicamente, as calhas dos rios Solimões e Amazonas, como uma área vital para a sobrevivência da humanidade. Esse é o rótulo que eles estão vendendo. Isso deixará de ser propriedade do Brasil. Vamos perder a Amazônia por incompetência, nem vou dizer por omissão, tá? Mas por falta de patriotismo. Nós deveríamos ou não sair de um acordo que previsse o triplo A? Eu acho que sim. Essa é a nossa terra. Se nós continuarmos abdicando da nossa soberania, o nosso futuro será o pior possível. Por isso que eu digo, o Brasil precisa de um político honesto, que tenha Deus no coração e seja patriota. São palavras... São palavras que, proferidas no meio ao qual eu transito, muitos dariam risadas. Vamos lá. Quando se fala em economia, dizem que eu não entendo nada. Graças a Deus eu não entendo de economia. Porque os especialistas em economia que estão aí levaram o Brasil para o buraco. Olha aí o Henrique Meirelles. Esteve lá no Banco Central por 8 anos no governo Lula. Depois, o cidadão foi para onde? Foi para o conselho da JBS Friboi. Nesse ínterim, ganhou mais de 200 milhões de reais em consultorias. Atualmente está onde? Quem sabe um dia. Tá? Atualmente está à frente do Ministério da Fazenda. Eu não quero um ministro desse para gerir economia da minha casa. Quem dirá do Brasil? Nós tivemos, já que eu sou capitão do Exército, fui vizinho de vocês por 4 anos aqui, de 74 a 77. Vamos criticar o governo militar, sem problema nenhum. Teve furos? Teve. Mas vamos falar também o que teve de bom. De 64 a 85, tivemos 5 presidentes militares. Nenhum entendia de economia. Entendiam de cavalaria, infantaria e artilharia. De economia, não. Mas, com humildade, com trabalho, tendo gente boa ao teu lado, sem indicação política, trouxeram o Brasil da 49ª para a 8ª economia do mundo. E mais ainda, naquela época, tínhamos liberdade. Quem duvida, converse com o teu pai ou com o teu avô, com quem tem mais de 60 anos de idade. Repito, tivemos problemas? Sim. Nós temos problemas em casa, porque não vamos ter numa nação. Mas hoje em dia, morre na semana de carnaval mais gente do que morria no ano todo naquela época. Tínhamos segurança. O policial era respeitado. A família era respeitada. Tinha-se respeito. O professor era aquela pessoa convidada nas festas mais importantes da sua comunidade. Hoje, a professora não é lembrada nem para velório. Nós temos que resgatar a autoridade do professor em sala de aula. Não vai ser fácil também. Nós sabemos a quantidade de militantes que temos nas escolas do Brasil, em especial nas universidades. Mas, pelo que eu sei, a maioria
não é militante. A maioria tem que fazer valer o seu caráter, o seu valor dentro da escola. Não pode deixar uma minoria conduzir a escola. Eu sei porque, por muitas vezes, eles se calam. Que em grande parte, a grande mídia geralmente dá atenção para aquela minoria. Nós vamos começar a mudar isso. Sem conhecimento, sem investirmos em pesquisa, jamais poderemos ser uma grande nação. A nação que depende de tecnologia de terceiros está condenada a não ser nada. Tive há pouco tempo na Mackenzie, em São Paulo. Fui lá ver a pesquisa do grafeno. 70% dos pesquisadores são estrangeiros. E tinha lá gente que, eu fui no alojamento deles, do mundo todo praticamente. Olha uma coisa que me surpreendeu. Tinha uma menina, conversei com ela, uma jovem cientista, de Angola. Ela eu conversei porque ela fala a nossa língua. Alguma pouca coisa ela passou para mim. Em grande parte, conversei com gente nossa que está lá. Na verdade, a conclusão que eu cheguei, não é certeza, que quem mandou essa menina de Angola para lá não foi o governo de Angola, foi a China. Porque a China, praticamente, está em toda a África subsaariana e dominou Angola, riquíssima em petróleo, diamante e outras riquezas. Ou seja, nós não temos pesquisadores nossos envolvidos nisso. E o que foi garantido para mim lá, e depois eu vi na mídia internacional, a previsão para a economia mundial, na próxima década, é movimentar US$ 1 trilhão com os inventos do grafeno, que vai da indústria bélica, porque isso aqui poderia ser um colete à prova de bala, isso que eu estou usando aqui. Vai da blindagem de viaturas militares e viaturas civis. O teu carro, em vez de ter 250 quilos de material para uma blindagem, 30, 40 quilos de grafeno resolveria o problema. Chega-se, inclusive, que está em vias de ser colocado no mercado, uma grande revolução na indústria automobilística de carros movidos a energia elétrica. O que é isso? É uma bateria de grafeno, chamada de superbateria. Diferença dela para as nossas baterias, apenas uma, recarregável em poucos segundos. Você está viajando, vai tomar um café, bota na tomada do teu carro, quando volta, as suas baterias foram recarregadas, ele tem uma autonomia para mais de 700 quilômetros. Estamos perdendo o bonde da história. E nós temos tudo para sermos uma grande nação. O outro assunto, segurança. Eu quero agradecer aos policiais, que tem alguns aqui, que voluntariamente aceitaram vir para cá. Até para que evitasse que algum cérebro de ovo cozido, é esse que se botar embaixo da galinha não nasce nada. Vai evitar atrapalhar algo que seria muito bom se eles tivessem um pouco de humildade, né? Eu visse, e depois criticasse. Mas não tem. Esse bando de idiota aí vive às custas do Estado a vida toda. Se eu chegar lá... Se eu chegar lá, eu vou cortar a gasolina do carro deles. Essa historinha de ONG que defende direitos humanos de vagabundo vai acabar. Então, agradecer aos policiais que estão aqui. Tem policial civil também, conversei com o delegado.
Quem critica vocês pode até ter razão, mas sem vocês a vida torna-se um caos. Sem segurança, não podemos falar em economia. Olha um exemplo simples, já que eu estou em casa. Alguém topa pegar a tua esposa, o seu esposo e seus filhos e ficar de férias uma semana em Copacabana? Só se for maluco. Em consequência, o mundo também não aceita isso. Poucos vêm para cá. Agora, por que o Brasil não tem segurança? Porque temos a tal da política de desencarceramento, política de direitos humanos, o politicamente correto, desarmamento do cidadão de bem. E agora, ainda não chegou em Volta Redonda ainda, tive informação um pouco aí fora, a desgraça chamada audiência de custódia. Já chegou essa porcaria aqui? Depende, obviamente, do juiz de plantão ali. Em grande parte, o pessoal solta, fica com pena do vagabundo. E eu, que não sou advogado, fazer uma parte aqui. O Chilon poder chegar ao palco aqui para a gente apresentá-lo para vocês. Se vocês conhecem, vamos apresentar o Chilon aqui. Então, com esse tipo de política, achando que o elemento é um excluído da sociedade, é um pobre coitado, merece outra chance. Eu quero ver se estuprasse a mãe dele, tá? Ia dizer que ele merece outra chance. Vou apresentar aqui o soldado. O que é o Chilon? Soldado Chilon. Para quem não conhece, esse aqui é o soldado Chilon. Logo num dos primeiros serviços, né, Chilon, foi baleado na cabeça, defendendo as nossas vidas, fazendo segurança pública para nós. Esse cara é herói. Uma salva de palmas para o Chilon, pessoal. O que o policial precisa para bem trabalhar? Isso está nas mãos do futuro presidente e do futuro parlamento. No meu entender, outras ideias poderão vir. A gente precisa mexer em 2 artigos do Código Penal. Primeiro, acabar com a figura do excesso. Dar mais de 2 tiros no vagabundo, geralmente é punido por excesso. Para mim, tanto faz. Dar 1 ou 20 tiros no vagabundo é a mesma coisa. A outra coisa chama-se excludente de ilicitude, que nós temos que botar no Código Penal, que vale para o policial e vale para vocês. O que é o excludente de ilicitude? Em legítima defesa da vida própria ou de outrem, do patrimônio próprio ou de outrem, nós respondemos, mas não tem punição. É que eu digo para os nossos policiais, todo mundo fala que estamos em guerra. Ele é policial militar, eu sou capitão das Forças Armadas. Obviamente a guerra se aplica para as Forças Armadas, basicamente. Se bem que toda a nação estaria em guerra, num conflito. Mas a máxima em combate, já que estamos em guerra aqui no Brasil, é o seguinte: soldado nosso que vai à guerra não pode sentar-se nos bancos dos réus. E olhem só, como não existe legítima defesa no Brasil. É mentiroso
ou desconhece quem diz que você pode matar alguém em legítima defesa. O caso conhecido, Ana Hickman. Ela no hotel, o seu cunhado, mais uma mulher, entra lá um marginal, que para nossa mídia, fake news, era um fã, acerta 2 tiros na mulher, o cunhado da Ana Hickman consegue tomar a arma do cara e dar 2 tiros na nuca dele. O que decidiu o Ministério Público de São Paulo? Que vai botar o cunhado da Ana Hickman no banco dos réus. Isso é uma patifaria. Isso é uma canalice. Isso é coisa de canalha. 1000 vezes canalha. Em cima disso, o que nós temos que fazer? De 64 a 85, só conversar com o pai ou a voz de vocês, de 64 a 85, o velho ia na mesbla, com a carteira de identidade, e comprava um 38. Hoje, fala-se em democracia, vá vocês do povo comprar uma arma para ter dentro de casa. É praticamente impossível. Nós temos que liberar a arma de fogo para o cidadão de bem. Afinal, se vocês são os patrões e nós os empregados, o referendo de 2005 deu-lhes esse direito. E a canalhada do governo da época resolveu simplesmente exigir de vocês a efetiva necessidade para ter o direito de comprar uma arma. E, de forma bastante subliminar, vamos assim dizer, os delegados da PF, geralmente, cumprindo ordens superiores, não liberam para vocês comprar uma arma. No que depender de mim, além de uma arma para quem quiser tê-la, eu pretendo dar ao homem do campo o fuzil. Deixo bem claro, se estou maluco, não vote em mim. Votem nessa quadrilha que está aí. Não pensem vocês, a minoria talvez que esteja aqui, que logicamente pode discordar de mim, que a desgraça nunca vai acontecer no meio da sua família. Eu não durmo em casa se não tiver uma arma ao alcance das minhas mãos. E acho que esse direito vocês têm que ter. Daí falam que eu sou o grande aí algoz das mulheres, né? Que eu defendo que mulher ganha menos do que homem. Apresenta um vídeo, um áudio falando isso. Tá? Eu sou favorável ao estupro de mulheres. Olhem só. Aprovaram há pouco tempo em Brasília a tal da lei do feminicídio. Qual a diferença? Você que está aqui. Alguém matar teu pai ou tua mãe. Qual a diferença? A dor é menor se matar meu pai do que matar minha mãe? Não tem diferença. Cidadão de bem morreu, a dor é a mesma. Fica com essa palhaçada de lei do feminicídio. E olha lá. Vamos supor que uma mulher aqui está indo para Resende e no meio do caminho fura o pneu do carro, ela é obrigada a se virar. Percebe que tem 2 vagabundos se aproximando dela. Sabe que vai ter problemas. O que você queria ter naquele momento? Ir no porta-luva do carro e mostrar para os caras, olha a lei do feminicídio aqui. Ou ter uma arma de fogo. O nosso povo não pode aceitar a covardia com uma arma de defesa. A arma de defesa é uma arma de fogo. Alguém pensa em atacar os Estados Unidos? É maluco, pô.
Meus amigos, uma arma de fogo na mão de vocês, mais do que a possibilidade de defender a sua vida, um povo armado defende a sua liberdade. Olhem o que está acontecendo na Venezuela. Em 2012, aquele povo foi desarmado. Hoje, o que está acontecendo lá? O desarmamento da população, coisa que os militares não fizeram. O desarmamento do povo é o maior dos passos para se impor uma ditadura. E o que é pior, falam muito do período 64 a 85. Hoje em dia, lá na Venezuela, tem 80 mil cubanos exercendo várias profissões. Na verdade, a grande maioria está na mesma situação dos cubanos aqui no Brasil. 12 mil. Falam muito em pobre. Eles estão atendendo os pobres. Alguém tem alguma comprovação que esses ditos médicos têm conhecimento de medicina? Não tem. Se fossem bons, Dilma, Genuíno, Lula, quando tiveram um problema de saúde, seriam atendidos por eles. Eu quero aqui agora enaltecer Hugo Chávez. O pessoal já sabe da história. Cuba tem a melhor medicina do mundo, né? Diz isso. Por questão de coerência, Hugo Chávez foi para lá, não veio para o Sírio-Libanês. E morreu. Ele, com toda certeza, está lá ao lado do capiroto, preparando a cama para os comunistas aqui do Brasil. Já está Fidel Castro do lado deles. Meus senhores, tem certas coisas que depois que acontece, é muito difícil revertê-la. Uma é a questão da nossa liberdade. Nós temos que valorizar as nossas Forças Armadas, as nossas Forças Auxiliares, Polícia Federal, os homens de segurança. Um país vive numa liberdade ou não, de acordo com o que acontece com as suas Forças Armadas. Quem garante a liberdade de um povo não é a OAB, não é a BI. Quem garante a liberdade de um povo são as suas Forças Armadas. Não existe ditadura civil. Todas as ditaduras do mundo são militares. Ou as Forças Armadas não querem e eles vão impor. Um congresso patife como o nosso que nós temos aí vai impor um regime diferente? Não vai. Digo mais, o impeachment só houve porque o comandante do Exército não aceitou que um decreto preparado por Dilma Rousseff, criando o Estado de Defesa, fosse avante. A resposta dele, publicada na Veja, ele diz que foi sondado. Ele que disse aí, eu posso ir um pouco avante. O comandante, logicamente, não quer criar um clima outro aqui no Brasil. Mas, na verdade, estava tudo preparado, segundo o meu entendimento. Se o comandante tem conhecimento disso, eu não sei. Segundo o meu conhecimento, preparado para, num daqueles movimentos em Brasília, ser explodido um artefato, como aquela panela de pressão em Boston, pelos irmãos Snowden, e, em cima disso, baixar o decreto de defesa. Seria paralisado o nosso parlamento e o Brasil estaria trabalhando em função disso. Estágio de defesa. E a Dilma estaria até o momento lá. Porque outros atos terroristas, na qual eles sempre foram especialistas, estariam em curso via cubanos.
Voltemos para a Venezuela. Lá existem 80 mil cubanos. Eu acho só um milagre de Deus. Aquele povo pode sonhar em democracia sem derramamento de sangue. Nós temos que nos preocupar com isso. Esses cubanos que estão aqui não estão para atender o povo. Se fossem bons, como o PT sempre disse, se submeteriam à prova de revalida. Mais ainda, vocês sabem que viram há pouco, aí estão vendo ainda, né, empresas como Odebrecht, entre outras, que tinham acertos na tal propina legal, dando para partidos, bem como dinheiro por baixo dos panos. O Brasil manda por ano para Cuba 1 bilhão e 300 milhões de reais. Com toda certeza, já que tudo é feito na surdina, eu tenho o direito de desconfiar que parte desse dinheiro vem para o Brasil. E olhem só, um fato concreto. Eu estou para lançar um livro meu, a exigência que eu fiz é o mais barato possível, R$20. Se for acima disso, não. A gente vai botar na internet também, quem quiser ver de graça vai ver lá. Não tem problema não. Olha o meu escritor aqui, muita fotografia, bacana. Mas tem um livro escrito por Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, ainda até hoje amigo de Lula, Dilma, Maduro, Raul Castro, entre outras figurinhas aqui do Brasil. Nas páginas 198 e 199. Conclusão do que está escrito em 2 páginas. Dilma Rousseff toma decisões de Estado dentro do Palácio do Governo, ouvindo as inteligências cubana e venezuelana. Esse é o grande risco do Brasil. Ainda não estamos livres dessa malta vermelha. Temos que nos preocupar com isso. Temos que afastar gente que não tem qualquer compromisso com a liberdade, com a democracia, dos destinos do Brasil. Mas a nossa liberdade começa com um povo forte. O príncipe que teme o seu povo é um covarde. Um príncipe não pode desarmar o seu povo. O que dá força para um rei ou para um país é o seu povo armado e instruído. Coisas que a esquerda, muito pelo contrário, sempre tentou fazer da forma como vocês sabem que foi feita até hoje. Você pega uma prova do PISA, é a prova internacional de avaliação de estudante. Pega a garotada de 15 anos de idade. Hoje em dia, nossos filhos não sabem fazer uma regra de 3. Não sabem interpretar um texto de 2 parágrafos. Qual é o nosso futuro? O pai, hoje em dia, que tem recurso, e o filho quer estudar, está saindo do Brasil. É comum nós assistirmos aposentados sair do Brasil. Não está acreditando mais na nossa pátria. Eu estou me propondo a talvez ser pré-candidato o ano que vem, não por mim, por nós. Eu tenho uma filha de 6 anos de idade, que o avô dela é o Paulo Negão. E a canalhada me chama de racista ainda. Então eu casei com a filha do Paulo Negão para sacanear minha mulher e para torturar minha filha. Outro dia, nós somos um só povo, minha gente. Quando eu falo, por exemplo, que não estou de acordo com cotas, é porque, para mim, o negro não é melhor do que eu e nem eu sou melhor do que o negro. Lógico que nós somos diferentes. Todo mundo é diferente um do outro. Mas não vai ser dessa forma que nós vamos unir o nosso povo. Quando eu vou para o Nordeste, eu mato o Lula nessa questão. Eu conto o episódio. Imaginem, no Rio, São Paulo, 2 porteiros, um afrodescendente e um paraibano. Ambos têm filhos da mesma idade. O filho do paraibano tira 9 e não passa no vestibular.
O do afrodescendente tira meia dúzia e passa. Não são dois sofridos? Por que discriminar o nordestino? Por que essa política de nos dividir pela cor da pele? Nos dividir por gênero? Nos dividir por regiões? Nos dividir por situação social ou econômica? Todo mundo fala, esses candidatos, em pobre. Eu quero diminuir o número de pobres, fazendo com que eles, via condições dadas pelo Estado, fiquem ricos. E não fiquem iludidos com esses projetos sociais que, na verdade, não são projetos sociais. São projetos eleitorais. A gente fala muito em lei de responsabilidade fiscal. Ó, se gastar mais, se pedalar, entra na lei de responsabilidade fiscal. Nós tínhamos que ter uma lei de responsabilidade eleitoral. Quem promete e não cumpre, tem que ser degolado. Pode ver. Vamos fazer... Eu não sou muito bom de matemática, não. Eu estou chegando ao final, né? Vamos fazer uma conta simples, porque em campanha vai aparecer, o pessoal tem solução para tudo. Hoje em dia, números aproximados. Crianças de 0 a 3 anos que necessitam de creche. Filhos de pobres. 3 milhões de crianças. Todo mundo gostaria da creche para eles, certo? Dar creche para as criançadas. Olha o Estado interferindo aí. Cada sala, aproximadamente 20 crianças. Precisamos de 150 mil salas. Um salário médio, contando aí com os encargos trabalhistas, R$3.000. Vai ter que dar conta aí, deputado. 150 mil vezes 3 mil, ou melhor, 150 salas. Cada sala tem que ter 4 pessoas, são 600 mil. Vezes R$3.000, 1 bilhão e 800 por mês. Ajuda aí, deputado. 1 bilhão e 800 vezes 13. Vamos arredondar as contas. 25 bilhões. Vamos arredondar as contas. 13 vezes... São 13 salários. São 13 salários. Mais ou menos, aí chega próximo a 30 bilhões de reais. Você vai ter que ter também aluguel da sala, pagar água, energia, alimentação, uniforme. Isso chega a casa dos 50 bilhões. Se alguém prometer isso para ganhar voto, eu devo prometer a mesma coisa? Eu devo mentir para ganhar o voto dos outros? Já me advertiram sobre isso. Se você não mentir, você não chega lá. Se tiver que fazer isso, eu não chego. Eu não vou me esconder de vocês. Como sempre fiz ao longo, da minha vida toda, não se escondendo de vocês. Eu ando nas ruas à vontade, em qualquer lugar do Brasil. De Porto Alegre a Quixadá. Ataque de ovo, de vez em quando a gente sofre, não tem problema não. Engraçado, né? Eu levei uma ovada e não apareci no Jornal Nacional. O outro leva, aparece. O outro teve agora em Barretos. Tá na mídia aí. Sábado que vem, estarei, se Deus quiser, na festa do peão também em Barretos. Eu espero que a mídia... Fui convidado. E só fiz uma exigência. Quando o cara falou, qual a exigência, deputado? Não é helicóptero, avião, não. Eu quero ser apresentado no meio do picadeiro para 100 mil pessoas. O que vai acontecer? Não é problema meu. Vai ser vaiado ou aplaudido? Não é problema meu. Agora, eu me exponho junto à população. Costumo dizer que honestidade não é virtude, é obrigação. Vocês assistem no YouTube. Eu vivo questionando, quando a imprensa me dá um espaço. Poxa, eu fui citado no Mensalão, vocês não escreveram nada, pô.
né? Foi citado por Joaquim Barbosa como o único deputado da base aliada que não foi comprado pelo PT. Isso está no YouTube. Também fui citado no Petrolão. Vocês podem ver, YouTube. Bota lá Jair Bolsonaro, Alberto Youssef. Está lá o Doleiro Youssef falando que do meu ex-partido apenas 3 deputados não pegaram dinheiro da Petrobras. Um era eu. Não, não vai mostrar, é lógico. Também fui citado no caso do JBS Friboi. O único candidato entre 1.428 que teve dinheiro depositado em sua conta via partido, que 2 dias depois eu devolvi esse recurso. Isso foi em 2014. Ninguém falava que a Friboi estava envolvida em maracutaias ainda. Mas quando eu vi que o meu partido botou na minha conta 200 mil da Friboi, o que eu falei? Será que eu sou tão bonito assim? Eu acho que não. Levanta aí, levanta aí. Me chamou de lindo aqui, ó. Que para qualquer um de vocês, se for atrás de 100 mil lá, vai ter que deixar a alma como garantia. E olhe lá. O pessoal reclama de juros altos. Todo mundo reclama, né? Em especial o cartão de crédito. Mas para quem é amigo do rei, os juros do BNDES é de 4,5% ao ano. Eu também quero. Tá? Mas, na verdade, nós sabemos que isso é uma forma de roubar o Brasil. Aos amigos do rei, tudo. Fui citado por Fernandinho Beiramar. Alguém deve ter visto o vídeo aí. Eu quero botar na íntegra o vídeo, botei só um pedacinho lá. Estava numa comissão em Brasília em 2002, Fernandinho Beiramar presente. O cara tinha um ferro no braço, né? Estava lá sendo inquirido pela CPI do narcotráfico e todo mundo descendo o pau nele. É aquela velha história, né? Leão morto, todo e qualquer covardão quer botar o pé em cima dele e tirar fotografia. Eu questionei o Fernandinho Beiramar e tratei-o com dignidade. E ele falou, é isso aí, chefia. Pô, até fiquei preocupado, né? Chefia. E falou, o único aqui dentro que não tem rabo preso é você. Então eu estou lá. Estou lá pelo Joaquim Barbosa, por Alberto Youssef, pela Friboi e pelo Fernandinho Beiramar, comprovando a minha vida pregressa aí. E o doutor Ciro Gomes, que há pouco falou que eu lavei dinheiro, na Jovem Pan, eu acho que essa semana, meu advogado aí, o Guto, essa semana a gente entra com processo contra ele. Coisa que eu sempre evitei de fazer. Agora, quando o cara me chama, num programa de rádio, como a Jovem Pan, uma audiência enorme, de ter lavado dinheiro, aí ele pegou pesado demais. Não vou acusá-lo de nada. Não vou querer desqualificá-lo por nada. Ele tem muitas virtudes. Não tenho dúvida disso. Tem conhecimento de muita coisa, mas não sabe atirar. Um homem que não entende de prestação de contas por ocasião de campanha eleitoral, vive arrostando que manja e muito sobre economia. Para mim, essa não vai colar. E eu vou pedir o mínimo para ele. Se for possível, sei que é muito pouco, né? Pedir R$1 de indenização, só para mostrar que ele perdeu. Essa é mole de ganhar. Me chame do que bem entender, só não me chamam de... Meus amigos, sou igual a vocês, de carne e osso. Não há diferença entre nós.
apenas para mim está parecendo uma oportunidade. Eu tenho algo na minha vida, né? Eu sou cristão, sou católico, minha esposa é evangélica. O meu filho aqui é batista. Eu lembro que em 1986, eu servia na Brigada Paraquedista e queria fazer uma matéria na revista Veja sobre a situação salarial dos militares. E eu estava preocupado. E tinha um subtenente, um negão, ele não vai processar por racismo, né, que não tem problema entre nós, negão. Era meu subordinado, ele percebeu que eu estava meio suando há alguns dias. Falou: capitão, o que está acontecendo, capitão? Eu falei: posso abrir contigo? Fica entre nós. Ele falou: pode. Eu abri para ele, ó, tô com a... Eu abri para ele o fato. Empatamos aqui, ó. Vamos tomar um chopp depois, vamos embora? Eu falei para ele: eu tenho pronto uma matéria para a revista Veja. Seção Ponto de Vista, já fiz contato. E está me faltando a última coragem para ir para lá, porque sei que estaria abreviando minha carreira militar e sabia que estava cometendo uma transgressão disciplinar. O que ele respondeu para mim? Olha, todos nós temos uma missão aqui na Terra. Talvez sua missão passe por aí. Ele era gordão, né? Eu estou sendo processado por ter me referido a um afrodescendente por ter 8 arrobas. Pô, conheço o cara. Esse também tem 8 arrobas, tá ok? E daí ele respondeu para mim: olha, eu sou espírita, o senhor é católico. Na minha religião aqui, nós temos uma missão na Terra. Se você não cumprir essa missão, tu vai voltar. Imagina você voltar e encarnar num corpinho igual ao meu. Eu falei: Bento, vou para Veja amanhã. Fui lá, fiz a matéria, peguei 15 dias de cadeia, tá ok? E mudou a minha vida. Não fiz contra o Exército Brasileiro, ao qual eu devo muito na minha vida. Desde a Escola Preparatória de Cadeia do Exército, passando aqui pela academia, Brigada Paraquedista, fronteira lá com o Paraguai e outras unidades que eu servi aqui no Rio de Janeiro. A minha turma hoje em dia são generais de 4 estrelas. Tenho consideração por todos eles. Posso dizer-lhes que tenho a simpatia deles. Não temos problemas. Erramos. A Folha veio querer dizer que eu não estava qualificado a disputar uma presidência porque eu fiquei preso por 15 dias como capitão. Eu peguei e falei para a repórter: você conhece o general Etigói, que agora está em Brasília, chefe do GSI? Quando ele era capitão, ele pegou 30. A punição disciplinar acontece. E você é punido e tudo bem, bola para frente. Eu nunca falei que não errei. Faria hoje de novo? Não sei. Mas a situação daquele momento me levou a escrever uma matéria na seção Ponto de Vista da revista Veja. E eu estava naquele momento, a parte mais importante da matéria é defendendo cadetes aqui em Resende, que a mídia dizia que 150 cadetes haviam pedido demissão em 86 por questões voltadas a consumo de drogas e pederastia. Não era nem uma coisa nem outra. Haviam pedido demissão porque estavam sem horizonte na questão salarial, como hoje em dia. A garotada sai daí, ganhando 6.500 por mês, trabalhando 80 horas por semana. Tem gente que não se acostuma, constitui uma família e tem problemas. Ele tem o direito, se quiser prestar um concurso e ser outra coisa, de fazer isso aí. Nada de errado nisso. Essa história está bem contada no livro aqui do escritor Flávio Bolsonaro. Aqui. Tá ok? Entre outras. Então, meus senhores e minhas senhoras, tá ok? A vida da gente se faz desses momentos. E não estou dizendo que estou aproveitando o momento. Eu não estou fugindo de uma realidade. Alguém acha que é para comemorar alguém com a consciência tranquila, com paz no coração, é para comemorar uma eleição presidencial com tanto
tantos problemas que nós temos pela frente. Sou casado, tenho uma filha maravilhosa de 6 anos de idade, feita sem aditivo. Outro dia eu brinquei, né? Depois de 4 homens, pronto, arrebentaram comigo. Ok? Mas tudo bem, eu sei que o que eu falo tem uma repercussão muito grande. Mas eu não quero perder a alegria de contar uma piada, de brincar, de falar sobre gaúcho macho, baiano com freio de mão puxado, cearense, cabeça grande, dupla de goiano. Nós não podemos perder essa alegria de viver, de brincar. Quem aqui assiste o Bolsonaro? Até o momento, né? Sem problemas, eu divulgo. Já liguei para o Marvel, o Carioca. Parabéns. Liberdade de expressão, brincadeira. Pode ter certeza, né? Eu não concordo com as piadas que ele faz, mas dou muita risada. Como, por exemplo, ele contou outro dia, né? Por que a mulher tem um pé pequeno? Eu não vou falar por quê. Outro dia também, uma mulher falou, me faça mulher, Bolsonaro. Ele olhou para trás e mandou o pessoal tirar a camisa. Eu não vou falar que ele mandou ela fazer aquele montão de roupa. Mas é brincadeira. De vez em quando, como aconteceu com o garoto aqui, tá? O Bolsonaro se dá mal. Mas não podemos perder a alegria de viver. Um grande problema que começou na Venezuela e tentaram impor aqui. Criar a figura do crime de ódio. O barrigudo, careca, 4 zóio, isso é ódio. Punir uma pessoa por causa disso. Por que na África do Sul o racismo era legal? Porque estava na lei. O pessoal vai botando na lei, nas leis aqui no Brasil, essas questões, que quem está no poder, via um judiciário já, de certa forma, aparelhado, punir quem bem entender. Eu estou sendo o primeiro parlamentar a ser réu no Supremo por uma atividade dentro da Câmara, por estar defendendo a mulher de estupro, como o caso do Champinha. O ano retrasado, votamos uma proposta de emenda à Constituição, que está parada no Senado, reduzindo a maioridade penal para gente de 16, 17 anos, que tenha praticado o crime de estupro. Como essa deputada que está em processando votou aquela PEC? Votou contra. O que é isso, minha gente? Nós, então, eu já estou feliz demais com o que eu estou fazendo. Pretendo, se o partido que eu tiver, que eu estou acertando com o PEN, né, que vai se chamar Patriota, falta assinatura ainda, mas já estamos dormindo aí no mesmo teto. Ao participar de grandes debates, poder expor as minhas ideias e as possíveis soluções para o Brasil, diferentemente do que se faz durante a época eleitoral, onde todo mundo é bonito. Coitado do nordestino, coitado do negro, coitado do afrodescendente, coitado do gay. Só se faz demagogia, só se volta ao populismo. Agora, vocês podem ver, né? Há pouco tempo, a palavra direita era um palavrão. Quando começou o que é ser de direita? A gente mexe com respeito à família, valoriza o policial, quer dar porte, posse de arma para grande parte da população que assim o desejar. Quer trazer o Olavo de Carvalho para bater um papo aqui no Brasil. Se fosse possível, apesar de me chamar Jair Messias Bolsonaro, mas não é possível, ressuscitaria Enéas Carneiro. É abrir comércio com o mundo sem o viés ideológico,
Ser de direita é suspender os sigilos do BNDES, que tem R$500 trilhão emprestados a 4,5%. Parte disso não vai ser recuperada, porque está com país da África, da América Central, aqui da América do Sul. Então passou a ser bonito isso. A imprensa botou o PSDB na direita e eu na extrema direita. Até ouso dizer que aquela matéria do Fantástico de ontem, sobre a Ku Klux Klan, de extrema direita, já começava a vincular com o meu nome. Não vai colar. A imprensa americana não derrubou o Trump e não vai derrubar o Jair Bolsonaro. Essa imprensa, na maneira como se comporta, vai acabar elegendo alguém conservador o ano que vem. E esse alguém vai depender de vocês. Vai ser o empregado de vocês. Vocês estão no volante desse carro. Vocês, forte, é que farão um país forte. Vocês podem ter certeza. Vocês podem ter certeza. No nosso coração, o sangue é verde e amarelo. Não vai ter espaço para divisões entre nós. Nós temos tudo para ser uma grande nação. Ninguém no mundo tem o que nós temos. Costumo dizer, olha o que Israel não tem e o que eles são. Olha o que nós brasileiros temos e não somos. Isso é uma vergonha. Eu estive lá. Eu fui ver como eles criam peixe no deserto. Se você quiser fazer aqui uma PCH, uma pequena central hidrelétrica na tua chácara ou na tua fazendinha, você leva 10 anos para conseguir a licença do IBAMA. Pode ter certeza, se eu chegar lá, Zequinha Sarney estará desempregado. O meio ambiente não será problema para o desenvolvimento do Brasil. Bem como essas brigas de quilombola e reservas indígenas também não serão problemas para nós. Porque assim como os kibbutz israelenses, os nossos quilombolas merecem ser um quilombutz também. E o nosso índio vai ser integrado para nós. O índio, assim como presta o serviço militar obrigatório na região da Amazônia, mais do que isso, ele será totalmente integrado para nós e as suas terras atualmente serão exploradas primeiro por eles. Eles, então, serão os verdadeiros donos da terra, mas o que existe em seu subsolo, as suas riquezas, pertencem aos índios e pertencem a nós também. Nós queremos o bem dessa população, afrodescendente, quilombolas e índios. Tenho certeza que juntos, irmanados no mesmo espírito, tendo o Brasil acima de tudo, tendo Deus acima de todos, nós chegaremos lá. Estou aqui porque acredito em vocês. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado. Levanta a mão para a selfie, gente.